E para a alegria geral da nação, o Queixada está de volta. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E bom, pra alegria de milhões e milhões de torcedores do Flamengo espalhados pelo mundo, Pedro está novamente relacionado pelo Flamengo para poder jogar hoje, nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, pela Libertadores, diante do Central Córdoba. Pedro está entre os relacionados, o Flamengo anunciou isso de forma oficial, a notícia havia sido informada primeiro até, antes mesmo do Flamengo, quem falou foi o GE, deu informação. E depois, o Flamengo, poucos minutos depois, o Flamengo confirmou que Pedro estará relacionado. Existe sim, obviamente, como ele está entre os relacionados, a chance dele entrar em campo, mas eu não esperaria vê-lo talvez tão cedo assim, porque existe uma grande chance do Pedro mesmo relacionado demorar um pouco até ele entrar em campo, por exemplo. O Flamengo talvez queira colocá-lo em uma situação onde esteja com uma vitória já um pouco mais confortável, para poder ir fazê-lo entrando aos poucos, né, para voltar a se adaptar aos movimentos, a força física necessária para uma partida de futebol, que num jogo onde o jogo estiver aberto, talvez não seja o ideal para a volta de um jogador que teve uma lesão tão grave como a do Pedro. Então vamos falar sobre todos os detalhes da volta do Pedro aqui neste vídeo, e eu peço para você encarecidamente para que se inscreva aqui no canal do jogo e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o crescimento aqui do Jogo como canal, ajuda bastante o crescimento do meu trabalho profissional, e também se puder, siga o Jogo nas redes sociais, tá aqui na descrição todas as informações das redes sociais do Jogo, temos o Twitter, temos o Instagram, temos TikTok, o que você puder seguir a gente é de grandíssima ajuda. E também, se puder, compartilhe o link desse vídeo com as pessoas que você conhece, porque isso também é de grande ajuda para o crescimento aqui do meu trabalho no YouTube. Mas bom, gente, o Pedro está ausente do futebol desde 1º de setembro de 2024, que foi a partida entre Flamengo e Corinthians na Arena Corinthians, onde o rubro-negro perdeu por 2-1. O Pedro, inclusive, marcou o gol do Flamengo, foi um gol marcado de pênalti. E depois daquela partida, o Pedro se apresentou à seleção brasileira. Nos treinos da seleção brasileira, na verdade, já no primeiro treino da seleção, o Pedro teve uma ruptura do ligamento colateral anterior do joelho esquerdo. Ele já havia sofrido uma lesão muito parecida com essa no Fluminense, acho que se não me engano em 2018. Ele sofreu exatamente a mesma lesão, só que no joelho direito, agora aconteceu no joelho esquerdo. Essa é uma lesão muito complicada, onde os jogadores normalmente costumam demorar um tempo grande para poder voltar a entrar em campo. Normalmente uma lesão de ruptura de LCA leva entre 9 a 12 meses para o jogador voltar a jogar. E no caso do Pedro, está sendo uma recuperação até certo ponto recorde, porque, de acordo com o departamento médico do Flamengo, o Pedro veio reagindo bem aos estímulos, né? Eles fizeram uma carga de treinos e de movimentos específicos que o Pedro tinha que fazer, e a resposta do Pedro fisicamente foi excelente, foi excepcional pelos padrões, né, de que uma lesão de LCA normalmente requer. E com isso, eles acharam, né, o departamento médico, que seria uma boa ideia colocar o Pedro de volta como disponível para ele ir voltando aos poucos, como eu mencionei aqui, entrar no jogo onde talvez o jogo esteja mais resolvido, ou então nos últimos minutos para ele poder voltar de forma gradual, né, até ele realmente ter ritmo de jogo. E de acordo com informações do jornalista Mauro César Pereira, ele falou com o gente do departamento médico, até ele estar realmente 100% apto àquilo que é esperado do Pedro, seria ali por volta de final de junho, início de julho, talvez, para o Pedro poder aguentar, né, talvez uma partida inteira, 90 minutos, ou então ele até mesmo conseguir performar do jeito que ele performava antigamente. Performar é uma palavra que eu odeio, mas enfim, é utilizada o tempo inteiro agora no linguajar do futebol, né? Então talvez ainda demore um pouquinho até a gente ver o Pedro atuando no nível que a gente sabe que o Pedro consegue atuar. Eu até tava comentando com um amigo meu, o Pedro, ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado até a 36ª rodada. Só na 36ª rodada o Pedro foi ultrapassado pelo Yuri Alberto e pelo Alejandro, sendo que ele ficou sem jogar desde a 25ª. Ou seja, no nível que o Pedro tá em relação ao centroavante do resto do Brasil, ele tá milhões de níveis à frente, eu acho que eu diria, de todos os outros. E eu vejo muitos atacantes no Brasil com excelente qualidade. Você tem o Yuri Alberto, que é um bom centroavante. Você tem, num time pequeno, eu acho que o Isidro Pita é um bom jogador, mas não tá nem perto do nível desses jogadores. Você tem o Ener Valencia no Internacional, também acho muito, muito bom, embora ele
tenha fracassado em momentos chaves, né, do Inter até agora, como na Libertadores em 2023. Você tem grandes jogadores fazendo a função de centroavante no Brasil, mas o Pedro, ele tá de longe num patamar quase que único pra ele, sabe? Muita gente também, eu vi inclusive gente colocando o Hulk como o principal atacante do Brasil, mas o Hulk não é o centroavante, né? Ele tem atuado um pouco mais centralizado nos últimos jogos do Atlético, mas ele não é um centroavante, ele nunca foi isso na carreira. Ele pode até estar se tornando, igual aconteceu com o próprio Cristiano Ronaldo, que era um jogador de ponta, mas se tornou um centroavante ao passar dos anos, justamente por causa da questão física e de não poder aguentar aquela correria, né, que as pontas requerem e tal, se preservar um pouco mais. Ele pode estar acontecendo a mesma coisa com o Hulk agora, mas ainda assim o Pedro, ele tá num auge físico, e ele estava, né, até a lesão, num auge físico e com uma qualidade de jogo acima de qualquer coisa que a gente estava vendo no futebol brasileiro. Tanto que ele continuou sendo artilheiro durante tantos e tantos dias, tantas e tantas rodadas do Brasileirão, mesmo após a sua complicadíssima lesão. E a volta do Pedro não deve ser um bom sinal apenas para os torcedores do Flamengo. Também pode ser um excelente sinal para aqueles que torcem para a seleção brasileira, porque hoje não existe um camisa 9, um fazedor de gols claro na seleção brasileira, e o Pedro pode e muito bem fazer esse papel. Eu acredito fielmente que isso vai ser algo natural na vida do Endrick daqui a pouco. Daqui a pouquíssimos anos o Endrick vai ser esse cara onde ele vai assumir a camisa 9 da seleção e ele vai ser o atacante, fazedor de gols da seleção brasileira. Eu acho que isso não vai demorar muito, mas talvez para o ano que vem, para 2026, o Pedro, no nível que ele estava, se ele conseguir voltando de lesão aos poucos, né, como demonstra ser a preocupação do Flamengo para essa temporada, fazer o Pedro voltar aos poucos e talvez estar mais pronto para o restante deste ano de 2025, ali a partir de agosto, quando realmente os campeonatos que a gente disputa, né, com mais frequência no Brasil, né, os mais importantes, a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão, entram em seus estágios decisivos. A partir dali, assim, o Pedro começa a chegar naquele nível que a gente viu o Pedro atuando em 2023, 2024. Pode ser esta a ideia do Flamengo. E se isso acontecer, em 2026 o Pedro estaria voltando para atuar na seleção brasileira, caso ele volte a ser convocado, num nível muito próximo daquilo que a gente viu no ano passado, ano de 2024, que antes de sua lesão era, sem sombra de dúvidas, talvez o melhor ano de sua carreira. Sem sombra de dúvidas, talvez não existe, né? Mas tudo bem. Era, sem sombra de dúvidas, o melhor ano da sua carreira até aquele momento. Ele tava com uma marca de gols excepcional e ele tava próximo, inclusive, de ultrapassar a sua própria maior marca de gols. Mas isso não aconteceu devido à grave lesão que ele sofreu durante o treinamento na seleção brasileira. Se o Pedro vai jogar hoje ou não, eu não tenho a menor ideia. Eu acredito fielmente que se o Flamengo tiver com o jogo resolvido, por exemplo, sei lá, digamos que aos 40 do segundo tempo, o Flamengo já tá ganhando de 3-0. A chance do Pedro entrar em campo numa situação assim é muito grande, porque aí vai ter toda a torcida pedindo, muito provavelmente, para ele entrar, o jogo já vai estar resolvido, não vai ser uma situação de colocá-lo em campo, vai colocá-lo num momento muito crucial, que vai requerer muito por parte de um jogador que tá voltando de uma lesão que é muito grave. Então eu acho que a possibilidade dele jogar hoje requer muito da capacidade do Flamengo de marcar gols quando ele tiver a oportunidade de fazê-lo antes, né, dos momentos finais da partida, porque se chegar nos últimos minutos e tá 1-1, eu acho difícil, ao mesmo tempo que pode ser interessante o Pedro entrar por ele ser um fazedor de gols, eu acho que vai ser muito difícil colocá-lo numa situação dessas, porque, como eu falei, ele tá voltando, né, de uma lesão muito grave. Então, colocá-lo no momento onde há maior vigor físico, contato físico necessário para um cara que tá voltando de uma lesão tão grave, talvez pode ser arriscado no sentido de ter uma nova lesão. E eu acho que absolutamente ninguém quer que isso aconteça. Então, a gente espera, né, que o Pedro entre em momentos mais tranquilos do jogo, que pelo menos nesses inícios, né, nessas fases onde a gente estiver realmente voltando aos poucos de lesão, ele ser colocado nos minutos finais para ele poder ganhar ritmo até ali, como a gente falou, como a informação também passada pelo próprio departamento médico do Flamengo, ali junho, julho, ele realmente voltar a ter um nível mais próximo, atuar 90 minutos em um nível mais próximo daquilo que ele vinha mostrando nas temporadas anteriores, o que era fantástico, porque o Pedro é um camisa 9 típico de finalização de rara qualidade, ele melhorou muito no cabeceio. A única coisa que eu ainda acho que o Pedro não faz muito bem é bater pênalti. Talvez o Flamengo, inclusive, possa rever essa questão de quem é o batedor oficial de pênalti do time, inclusive com a possibilidade da chegada do Jorginho. Talvez o Jorginho possa ser esse cobrador, porque ele era o cobrador de pênaltis oficial no Chelsea, no Napoli também, quando ele de lá jogou, e em alguns momentos também na seleção italiana. Então esse pode ser o Jorginho, caso o Jorginho chegue, mas
Até lá, o Pedro é o cobrador oficial e o Pedro é o melhor centroavante do Brasil e ele está de volta para a alegria da nação rubro-negra. E o que você, torcedor do Flamengo, espera da volta do Pedro? Você já espera que ele atue hoje diante do Central Córdoba? Você espera que ele volte gradualmente, que ele tenha, na verdade, sua primeira partida em algum outro momento? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor, eu vou adorar ler os comentários de todos vocês. O Pedro é um grandíssimo centroavante, eu acho que qualquer torcedor do Brasil gostaria de ter o Pedro no seu time e para a alegria do torcedor do Flamengo, ele está de volta. E eu peço para que você compartilhe esse vídeo para trazer as informações para as pessoas que não conhecem, né, não sabem o que aconteceu com o Pedro, qual que foi o nível da lesão, como que vai ser o processo dele de voltar. Compartilhe o link desse vídeo porque isso ajuda bastante e também deixe o seu like, porque esse like ajuda justamente, se você não compartilhar o vídeo, o like ajuda para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Então, quanto mais likes, mais as chances do vídeo chegar a pessoas diferentes, o que é de altíssima importância aqui pro crescimento do canal. E também peço para que você se inscreva aqui no do jogo e deixe o seu like novamente, porque tudo isso é de grande importância pro meu trabalho. Para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, lembre-se, jamais será só futebol. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.